E você aí está acostumado a, de vez em quando, passar ali nas redes sociais e ver aqueles memes de um dos médicos mais incríveis da face da Terra, que é o anestesiologista ou anestesista, como você preferir, onde está todo mundo lá na sala, ocupado, e aí no meme ele está lá jogando Candy Crush. Será que é assim mesmo a vida de quem coloca você para dormir na hora de fazer uma cirurgia? E sabia que a anestesia foi uma das maiores revoluções da medicina de todos os tempos? Para falar sobre isso, eu trouxe um convidado especial para vocês, mas depois da vinheta. E eu já estou aqui com o anestesiologista Leonardo Neves. Ele que já tem 12 anos de profissão e ele vai saber dizer aqui pra gente se essa história é verdade ou é só meme de internet mesmo. É verdade, Zé Otávio. É verdade. Porque a sua atuação, vamos colocar ali dentro do centro cirúrgico, em que momento que você entra para atuar e até que momento que você continua ali com aquele paciente? A assistência do médico anestesiologista, ele começa antes mesmo do ato operatório, né? Hoje a gente fala de medicina perioperatória, né? Porque a gente faz uma consulta pré-anestésica, então a gente avalia todas as patologias que o paciente tem, né? E ali vai conduzir o nosso ato anestésico e o ato cirúrgico, né? Porque a gente, junto com o cirurgião, né, pode melhorar as estratégias do ato cirúrgico em si, modificar o método que a gente faz a anestesia e talvez também o da cirurgia. Então a gente fica ali antes do procedimento, durante todo o procedimento, né, ao lado do paciente, com uma série de monitores ali, né, parecendo um piloto de avião, né, ligando diversos equipamentos ali. E ali a gente fica ao lado do paciente para assisti-lo, né, até o final da cirurgia, nas salas de recuperação pós-anestésica ou quando o paciente mais grave, né, chega na emergência ou na urgência, até assisti-lo até a UTI, né, que é a unidade de terapia intensiva, onde ele vai ser acompanhado continuamente. Então, quer dizer, não chegou ali na sala, deu a injeçãozinha, tá, tchau, até daqui a pouquinho. Não. Não é não. Vamos colocar aí uma cirurgia que seja agendada, né? Então, tem uma consulta antes da cirurgia com o senhor. Isso. Tem uma avaliação pré-anestésica, né? Uma consulta pré-anestésica. Ali a gente faz um escopo de todas as medicações que o paciente faz uso. Algumas tem que suspender antes do ato cirúrgico, porque ela pode atrapalhar também na cicatrização, pode dar náusea e vômito no pós-operatório, pode dar tremor no pós-operatório. Tudo isso a gente faz no escopo da avaliação e dá a conduta para os pacientes, né? Isso aqui você tem que suspender, né, antes da cirurgia, e também a questão do jejum e do pós-operatório imediato, como que vai ser, né? A gente explica, né? O jejum é feito para você não ter náusea e vômito, não broncoaspirar, né, que é um evento desagradável, né, que pode ocorrer em diversas cirurgias, tanto de urgência quanto a eletiva, e é necessário ficar. Hoje existem abreviadores de jejum, né, que é como se fosse aqueles gelzinhos, né, com maltodextrina, igual aqueles gelzinhos de academia, de pessoal que é de alta performance, malha, aqueles atletas. Espreme um tubinho, que o cara está fazendo maratona. Então, esses abreviadores de jejum são muito importantes. A gente usa continuamente assim na anestesia quando a gente orienta, né, através da consulta, para melhorar essa sensação, né, e aquele paciente que talvez tenha comido alguma coisa, a gente faz ultrassom gástrico, para não ter risco, né? A gente faz um checklist ali do que a gente pode melhorar para aquela cirurgia ser da melhor maneira possível, para o paciente sair melhor do que ele entrou, né? Eu sempre me perguntei por que essa história de estômago vazio, eu vou fazer uma cirurgia no cérebro, tem que estar de estômago vazio. Pra quê? Exatamente então isso, quer dizer, você está lá e aí pode ser que volte e você puxa na hora. E você puxa na hora. Que acontece bastante com o nenê, né? Isso, como você está sedado, também vai acontecer com você. Vai acontecer. Aí, assim, geralmente crianças, né, a gente 4 horas antes, após a mamada, que faz o ato cirúrgico.
porque tem o tempo de esvaziamento gástrico, né? Então a gente calcula esse tempo de esvaziamento gástrico, depende do que foi de alimento, e ali dá uma segurança para nós que o estômago está vazio, que não tem esse risco de broncoaspirar, que ali pode dar uma pneumonite ou uma pneumonia no pós-operatório imediato, que é um evento super desagradável. Nossa, agora eu entendi. Por que tem que fazer uma cirurgia no pé? Não, tem que estar de estômago vazio. Qual que era a relação? Porque o organismo relaxa, né? E aí é natural. E aí também tem que saber o que a pessoa está tomando de remédio para evitar aquelas famosas interações medicamentosas. E a pessoa, eu tomo agora o Zolpidem, hoje eu já estou tomando 4 Zolpidem para conseguir dormir. Faz alguma... Não, é assim, não começa tomando meio. Exato. 6 meses depois a pessoa não consegue dormir com 2. Não, e você sabia, Zé Otávio, assim, que no Brasil, de maneira geral, assim, no Brasil, na América Latina, tem muita dependência de hipnótico, principalmente de benzodiazepínicos, né? É o famoso Rivotril, clonazepam, vou tomar um bromazepam, um clonazepam. Isso aí é uma cultura que depois, no ato anestésico, nos atrapalha muito, porque tem muita interação medicamentosa e a gente tem que usar outras drogas, né, no rol de terapêutica que a gente tem para poder sedar aquela pessoa, para poder fazer o ato anestésico, fazer a pessoa dormir, né? Porque existe muita dependência. Aí a gente consegue fazer um manejo, né, clínico de tal maneira que a gente retira essas medicações ou troca elas por algumas outras, né? Por exemplo, um relaxante muscular para esse tipo de paciente, um Passiflora, ou um antialérgico forte, que são medicações mais brandas e são indutoras do sono. Então, é um sono mais próximo do fisiológico. E aí consegue, no dia da cirurgia, fazer tranquilo, sem ter nenhuma interação medicamentosa. Eu lembro que eu trabalhava de madrugada uma época e tinha que entrar 1h da manhã. Nossa. E aí o pessoal dizia, acostuma não. Quer dizer, quando tu fica de folga, teu corpo já volta pro normal na hora. Aí sempre no domingo eu tomava agora mudou a receita, não dá mais pra fazer isso, mas eu tomava o Zolpidem para conseguir dormir 4 da tarde. E com o tempo, eu reparei que eu chegava na redação, na época eu fazia um telejornal, assim, era editor-chefe do telejornal, então eu chegava, tinha que olhar as matérias, tinha que escrever o que o apresentador vai ler ali, né? Quando eu chegava na segunda-feira que eu tinha tomado o Zolpidem, eu ficava lá na frente do computador assim, Não vem. Demorava um tempão, né, para ressincronizar. E aquilo começou a me irritar e aí eu comecei a reparar que mesmo que eu não conseguisse dormir cedo, que eu dormisse às 9, tivesse que acordar meia-noite, eu dormi só 3 horas, eu chegava lá melhor do que com as 7 horas do Zolpidem. Em termos de alerta, assim, da cabeça, quer dizer, mexe muito. Mexe demais. E o Zolpidem é um perigo, assim. Se você tem que tomar 20 a 30 minutos, você tem que ir para a cama, porque ele faz você ter delírio, né, alucinações, você tem síncope. Então, é uma medicação que é de uso assim, popular, mas é uma medicação perigosa. A minha sogra mesmo toma Zolpidem várias vezes, né, durante a semana para dormir. E aí ela tomou certa vez e estava na cozinha organizando alguma coisa e teve uma síncope, desmaiou, bateu a cabeça, tal, foi uma correria e tal, mas no final não teve nada demais. Ela falou, nossa, eu tomei foi o Zolpidem, eu ia tomar um remédio do coração, tomei o Zolpidem e caí aqui. Esqueceu. Foi. Ela trocou confundiu os remédios, ali na hora. E ainda bem que ela só caiu, não se machucou, porque tem gente que compra viagem, tem gente que compra barco, carro, volta com o ex que nunca mais queria ter visto na vida. É triste. Triste. E como isso é forte. Porque, desliga a tua consciência. Exato. São pessoas que elas pegaram o telefone, elas negociaram algo, ou seja, ela estava ali executando uma coisa e o cérebro desligou. Isso. E ficou ali no pano de fundo. E aí tira o senso do senso límbico ali, né? Já entra para o inconsciente, a pessoa faz coisas que o inconsciente às vezes estava guardando ali, a pessoa faz e não tem consciência porque tem uma amnésia, né? Um terógono, então tem uma amnésia recente.
Estava ali no inconsciente aquela Tava vontade de comprar o barco. Exato, você não tinha conta bancária, mas conta. aí isso é azar, né? Depois a gente loucura. resolve, depois que passar o efeito. Quando eu brinquei ali que a anestesia ela foi um dos grandes desenvolvimentos da medicina, né? Porque a partir do momento onde você consegue ter um paciente parado para fazer grandes procedimentos nele, é muito diferente. Sim, sim, é uma ciência recente, né? Tem aproximadamente 150 anos e a anestesiologia ela deu estrutura e bagagem para que as ciências médicas cirúrgicas elas pudessem se desenvolver. Hoje a gente tem cirurgia robótica. Existe a cirurgia robótica porque você chegou a tal nível de relaxamento muscular, de amnésia, de inconsciência e de analgesia que essa pessoa pode ser submetida a uma cirurgia robótica. Então ela deu estrutura para a evolução cirúrgica de diversos segmentos. Então ela desde lá de 1846 com John Snow, que foi o precursor, né, o pai da anestesiologia, a ciência ela vem cada vez mais se aperfeiçoando. Antigamente a gente usava seringas de vidro, né, eram reutilizáveis, outros tipos de agulha, outros tipos de bloqueios, né? E hoje a gente usa ultrassom, é um aparelho quase que de bolso do anestesiologista, pouca gente sabe. E assim, hoje a gente é reconhecido o que teve a tragédia recente, que foi a pandemia. Porque nós na pandemia somos, né, o especialista mais treinado para lidar com via aérea. Então, para entubar os pacientes. Então, a gente era chamado para treinar equipes de hospitais, para estar de plantão em hospitais, para pronto chamado, assim que viesse os pacientes Covid grave, que necessitavam de intervenção imediata e de via aérea avançada, né, serem entubados, a gente estava lá de prontidão. Então, várias pessoas entenderam a importância da nossa ciência com a pandemia, né? A pandemia foi uma tragédia, mas que mostrou muita coisa para muita gente, né? Eu acho engraçado você comentar isso, porque se vocês precisam tanto aprender essa parte de intubação, é porque pode ser que precise usar, né? Exatamente. Mas se a gente for comparar, quais foram os primeiros anestésicos que o povo usava, aquele que a gente... O éter. O éter. Exato. Depois a cocaína, aí depois derivados da cocaína se transformaram em anestésicos locais, da maneira que a gente tem xilocaína, hoje. A xilocaína, prilocaína, ropivacaína, todas as caínas elas derivam da cocaína. São um derivado da cocaína. Da cocaína. Então, mas a diferença, por exemplo, o éter, né? O cara vai lá, apagava a pessoa, mas ainda você tem aquela resposta muscular. Exato. Se você cortar aqui, o cara pode estar apagado, a perna vai dar, o braço vai dar aquela mexida. A anestesia são 4 pilares, assim. A inconsciência, a amnésia, a analgesia e o relaxamento muscular. O que você falou é exatamente relaxamento muscular, que deu, a gente conheceu através do curare. O curare era um veneno indígena, que ele era usado para atacar os inimigos lá, ou os animais, né, na caça, e embebido no curare, dava um relaxamento e matava as suas vítimas ou os animais por hipóxia, porque eles paravam de respirar. Relaxa tanto que para por um período. Então o curare foi estudado e viu-se, isso aqui vai ser aplicado juntamente com outras drogas. Por exemplo, a gente estava falando do éter, né, que foi o precursor dos gases halogenados que a gente usa, né, para induzir a amnésia, a inconsciência, né, a hipnose. O precursor, por exemplo, do sevofurano, que a gente usa hoje, inalatório, lá no famoso carrinho de anestesia, que não é um carrinho, é um aparelho, né, de anestesia que está ali, que tem diversas funções de respirador, né, a gente faz a ventilação, né, pulmonar através dele, e tem vários parâmetros que guia, né, o nosso trabalho, né, de espirometria, ali, o tempo real,
como que está a complacência, a elasticidade pulmonar, isso guia todo o nosso trabalho. Então o carrinho ali, né, o popular carrinho da anestesia, ele tem muita ciência por trás. A parte assim do trabalho do anestesista de fato, né, a gente não tem muito trabalho manual, mas tem uma ciência por trás. Por isso que ali depois que o avião já está em voo de cruzeiro, né, o paciente já está dormindo, a cirurgia já começou, aí o anestesista fica tranquilo e vai... pode jogar o Candy Crush, pode mexer no celular, pode fazer outras coisas, mas sempre de olho no monitor ali. Então quer dizer que pode haver um relaxamento tão grande do corpo que o diafragma, né, esse músculo que ele também não respire mais. Não respira, o aparelho faz a respiração por ele. Então esse é o nível de relaxamento, porque a gente dorme, pode estar no sono mais profundo, o pulmão está lá funcionando. Então quando... A gente tira todos os reflexos orgânicos e naturais do corpo através dessas drogas, né? A gente faz uma anestesia geral balanceada, né? Hoje a gente fala esse termo balanceado porque a gente faz alguns anestésicos venosos, além do anestésico inalatório, para dar essa composição de dar o relaxamento de tal grau que até os reflexos, né, eles são atenuados. Então a gente tem um controle disso, tem um tempo de ação de cada droga, e a gente monitoriza isso ao longo do ato cirúrgico. Então se a cirurgia começar a demorar demais, aí o senhor tem que entrar em ação de novo. Isso, aí a gente tem que controlar, fazer mais anestésicos, tanto inalatório quanto venoso. Eu achei que, sério, então não é um ou outro, é uma combinação. É uma combinação. Ali. Achei que era só, eu achei que era a injeção ali, pronto. Passa dormiu, a faca. Acabou, né? Não, então quer dizer, é um coquetel. É um coquetel, exatamente. De alguns componentes. De algumas drogas venosas com as drogas inalatórias. E aí a gente consegue esses 4 pilares, né? Que é amnésia, hipnose, relaxamento muscular e analgesia. O paciente fica sem dor, fica com hipnose, fica dormindo o tempo inteiro, tem amnésia, não lembra do ato. Então, isso hoje tem aparelhos, Otávio, que a gente monitoriza o sono do paciente. Tem um aparelho que a gente coloca na testa, se chama BIS, que é uma monitorização bispectral. O que ele faz? Ele faz igual um eletroencefalograma. Ele faz um eletroencefalograma assim, contínuo, e a gente vai monitorizando o sono do paciente. Até hoje isso a gente tem a monitorização. E a gente faz isso porque alguns anestésicos eles são mais brandos assim, e aí pode dar inconsciência intraoperatória. A gente faz essa monitorização para não ter. Então até isso a gente tem hoje, então evoluiu demais. Quer dizer, essa miniaturização dos equipamentos é maravilhosa. Nossa, né? Demais. Há 20 anos atrás, para você fazer esse acompanhamento, era uma máquina enorme. Hoje você coloca ali, né, quase com uma tiara na testa. É só um eletrodozinho com fiozinho, já tem tudo. E já tem todo o conforto. E quais são os riscos que tem hoje em relação, por exemplo, minha geração cresceu com 2 medos. Da AIDS, por causa do Cazuza e do Freddie Mercury, Sim. E da anestesia, por causa de uma mulher chamada Clara Nunes. Exato. Foi uma das grandes cantoras brasileiras, ela foi fazendo cirurgia e aí não voltou, era sempre isso. Exatamente. Aquilo dava um medo, quantidade de gente, e era uma cirurgia estética ainda na época, o que teve de cancelamento de procedimento na época, com medo da... É maravilhoso você tocar nesse assunto, assim, e eu adoro, porque eu tenho até um canal, né, que chama Anestesia Sem Medo, porque o medo é inerente, né? A gente tem o medo inato, né, e o medo condicionado. O que é isso? O medo inato, por exemplo, dá um barulho de uma ambulância, você já olha alerta. Dá um barulho, por exemplo, de um tiro, de um disparo, você já também fica alerta. Esse medo é o medo inato. Mas existe o medo condicionado. O que acontece? Aquele medo, quando você vai no médico, aí você vê alguém de jaleco branco, já fica com a mão fria, já fica assim assustado, meu Deus,
Porque esse medo condicionado é um medo que ele foi trabalhado na nossa existência, né, ao longo dos anos, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, que certas coisas teriam algum dano, algum mal. Então, o que eu falo também nesse canal, né, que é um canal de humor, mas de informação também, que a gente tem que tratar isso aí como se fosse uma programação neurolinguística. Então, quanto mais informação você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, menos medo você vai ter. E antigamente, igual eu falei, é uma ciência recente, em 150 anos aproximadamente. E nessa época, muitos outros colegas que não eram anestesiologistas faziam um ato anestésico. Então não tinham toda a formação, né? Porque o anestesista, entenda, ele entende de medicina de urgência, ele entende de medicina intensiva, inclusive a medicina intensiva nasceu das salas de recuperação pós-anestésica, em 1978, que ali viu-se que precisava de uma assistência mais individualizada daqueles pacientes cirúrgicos de cirurgia de grande porte. Então, é uma ciência que deriva da anestesiologia à medicina intensiva. A medicina de urgência também tem um braço ali na anestesiologia. A gente que deu toda a bagagem da medicina de urgência. E, por exemplo, tanto que na Europa, nos Estados Unidos, você tem uma formação completa e você tem as 3 especialidades. Você é médico de urgência, você é anestesiologista e médico intensivista. Na Europa é assim, são as 3 especialidades numa só. Então, já integrado essas 3 coisas. E esse medo é um medo comum que você falou. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, nas cirurgias cardíacas, era um cardiologista clínico que fazia o ato anestésico. Que ele fazia a intubação do paciente, ficava monitorizando com outro cardiologista e junto com um perfusionista, que é um biomédico, que ficava ali fazendo a circulação extracorpórea e fazendo um ato anestésico. Então, como formulou hoje a nossa especialidade, nós entendemos tanto de medicina de emergência, de medicina intensiva, de cardiologia, de clínica médica. Então, tem várias subespecialidades que está dentro da nossa especialidade e do nosso rol de competências. Medicina da dor, então várias outras subespecialidades está ali dentro da formação do anestesista hoje. Então ele sabe todo esse background dessas especialidades, tem vivência com isso. Ele quando a gente faz a consulta pré-anestésica, a gente avalia todos esses parâmetros, né? Porque é um médico clínico, como se fosse, o anestesiologista é como se fosse um médico clínico que faz pequenos procedimentos e acompanha a cirurgia. Então, doutor, quando a pessoa chega e você não tem nenhuma informação sobre ela, chegou ali todo estrupiado, atropelado de moto, faz como? É bem difícil mesmo, essa situação, assim, nós somos treinados, né, igual eu falei na medicina de emergência, nós que somos o profissional que vai lá buscar o paciente no helicóptero, ou junto da ambulância, assim que ele desce da ambulância. Nós, junto com o cirurgião que vai intervir. Porque a gente estabiliza o paciente para ele poder ser transportado até o centro cirúrgico e ali a gente faz já a intervenção. Então, o que tiver que a gente intervir ali nesse primeiro momento, fazer um volume sanguíneo ou um volume ali de soro, né? A gente faz. Tem que trocar, às vezes, o tubo endotraqueal, pegar um acesso central, pegar uma pressão arterial invasiva para maior monitorização e controle do paciente. A gente estabiliza o paciente, já colhe exames, né, para o laboratório, para a gente ter uma prévia, já que a gente não tem uma história pregressa, né, do que aconteceu, a gente fica ali como se fosse o líder da equipe mesmo. A gente recebe o paciente, fala, ó, cirurgião, porque tem cirurgias, né? Eu trabalhei no Hospital de Urgência de Goiânia, muito tempo, o hospital, o UGOL também, trabalhei no UG e no UGOL. Então, lá a gente recebia muitos pacientes politraumatizados. Então, tinha que entrar, muitas vezes, 2 equipes cirúrgicas. E a gente que falava qual que era a prioridade, ó, entra a equipe de cirurgia geral, tem que tirar o baço do paciente, depois de controle
e estabilidade hemodinâmica, pode entrar a cirurgia da ortopedia, porque a cirurgia da ortopedia sangra menos, tem menos risco do que a cirurgia geral e tem menos contaminação. Então, a gente que faz esse controle, essa liderança no ato cirúrgico. Então, a gente pega e fala, ó, as prioridades é a equipe de cirurgia geral, às vezes de ortopedia, ó, a neurocirurgia vai entrar, então as outras ficam para depois, porque o cérebro é um dos órgãos nobres, né? Nobres que a gente tem no nosso corpo. Então, o cérebro, coração, rins, né? São os órgãos nobres, né? Que a gente não vive sem eles. Né? Precisa preservar. E aí, o que acontece? A gente que administra isso. Então, teve pacientes, né, que chegou lá no GOL de helicóptero, né? Eu até me recordo de uma paciente que também era colega médica, que eu anestesiei ela em todas as intervenções cirúrgicas, que foi exatamente isso. Teve que fazer uma neurocirurgia, teve que fazer a cirurgia geral, retirada do baço, teve que entrar a ortopedia, teve fratura de fêmur, fratura de úmero. Então, assim, muito difícil a situação, né? E ali a gente dá toda a dinâmica e já colhe os exames, já pede sangue, plasma, todo o volume que o paciente vai precisar, já pede vaga de UTI, já fala como que está a situação do paciente para o colega que vai receber na unidade de terapia intensiva se preparar para receber esse doente, já colocar as drogas vasoativas que vai manter a pressão ali do paciente durante o seu acompanhamento e manter a vitalidade dele. Então, o médico anestesiologista que exerce essa função. Então, é uma função muito importante, né? Sim. E olha, infelizmente o programa está chegando no final, mas as dicas e principalmente acho que o conhecimento que a gente ganhou agora da profissão é outro. O pessoal aí de casa com certeza vai ter uma outra visão do anestesista, anestesiologista. As duas formas estão certas, As duas formas estão certas. Então você pode dar um tchau. Deixa suas redes sociais também, fala do seu canal, para o pessoal poder acompanhar. Então, pessoal, obrigado aqui, obrigado Zé Otávio, obrigado pessoal do Consultório Aberto. Foi assim muito bem recebido aqui por vocês, tem uma estrutura fantástica aqui, eu fico muito honrado aqui de poder participar de alguma maneira, falar da minha profissão, da minha área de competência aqui, que eu tenho muita paixão e muito orgulho de exercer, né? Que cada dia mais as pessoas conheçam sobre a nossa especialidade, né? Se informe, saiba da importância que é. E se você que está em casa e quiser me seguir nas redes sociais, Dr. Leonardo Neves 1, e eu tenho um canal sobre anestesia, chama Anestesia Sem Medo, e eu tenho um podcast, chama Sevocast, né, que é justamente focado para nós, anestesiologistas, e sobre a nossa realidade, que é muito legal também. Maravilha, muito obrigado pela sua presença. E você aí de casa, eu te espero no próximo programa. E um beijo bem grande, hein? Sem anestesia.